No dia de hoje, e depois de alguns meses, o primeiro-ministro voltou ao Parlamento Português para um debate e tivemos aqui, enfim, algumas complicações quando o tema foi a imigração, particularmente quando o tema foi esta nova unidade de estrangeiros e fronteiras que, segundo André Ventura, que teve contacto com pessoas que lá trabalham, não tem qualquer tipo de meio para executar a sua função. E, portanto, eu pergunto, se Luís Montenegro e o Governo não dotaram esta unidade, esta mais recente unidade aprovada, gabavam-se muito dela e, aliás, queixavam-se que só não era aprovada porque o Chega não dava o seu aval, então agora que a aprovaram não dão meios para que funcione. Lá está, são daquelas medidas de papel que no fundo já todos nós saberíamos que não iam ser grande coisa. E, portanto, vamos ouvir esta troca de ideias em que André Ventura acaba mesmo por expor que esta nova unidade não tem meios, nem humanos, nem práticos, não tem absolutamente nada para funcionar e, pelos vistos, nem sequer um edifício. Vamos ouvir e faremos uns breves comentários. À segunda, à terça, à quinta sobre imigração, quando chega ao momento, são tão frouxos na imigração como o Partido Socialista, que não vale de nada. Ora, reagrupamento familiar. O Presidente vetou a lei, vamos voltar atrás. Mas que voltar atrás? Nós nunca voltamos atrás! Nós nunca voltamos atrás! Este país precisa de regra, de lei, de controle. Nós não voltamos atrás porque um Presidente em fim de mandato acha que nos deve... Rui Tavares, tem calma, Rui Tavares, tem calma, Rui Tavares. Tem calma. Calma, Rui Tavares. Eu sei que gostam mais dos estrangeiros que estão lá fora a manifestar-se, mas calma. Faz favor de continuar, Sr. Deputado André Ventura. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dito por quem está lá, a tal unidade de estrangeiros que nos prometeram não tem edifício, não tem viaturas, não tem comandantes, não tem efetivos, não tem nada. Foi do vosso papel para agradar aqui a alguém, para nos fazer de parvos. Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai perceber isto? Ou somos firmes na imigração, ou a imigração acabará com Portugal. Se não percebe isto, deixe-nos a nós governar para perceber... Antes de ouvirmos esta segunda parte, só dar aqui nota de algumas coisas. Luís Montenegro, na resposta, no dia de hoje, a esta intervenção de André Ventura, acaba por dizer que é uma forma de arrogância não se voltar atrás em determinadas circunstâncias. Marcelo Rebelo de Sousa e outras figuras do seu espectro ideológico e até mais à esquerda acabam por dizer que esta lei não era só inconstitucional, era desumana e ia contra os direitos mais fundamentais de qualquer pessoa. Como sabem, o reagrupamento familiar tem sido suspenso em determinados países na Europa. Não consta que esses países na União Europeia sejam propriamente menos democráticos por causa disso. Portanto, tem sido suspenso porque estamos numa situação excepcional em que as leis que vigoravam anteriormente já não servem, porque, diga-se de passagem, até em Portugal, muitas das pessoas que hoje se encontram em solo português são pessoas que entraram com o regime de manifestação de interesse promovido pelo Partido Socialista, que a própria União Europeia considerou absolutamente inaceitável. Portanto, não era uma organização de extrema-direita, não era um movimento cultural, não era sequer um partido, era a União Europeia que chegou a notificar Portugal por causa do regime de manifestação de interesse. Há países da União Europeia que estão neste momento a suspender o reagrupamento familiar. Não consta que sejam menos democráticos ou mais fascistas por causa disso, o que quer que isso signifique. E, portanto, o reagrupamento familiar é o primeiro ponto. Em segundo lugar, não se atrasar ou não dar um passo atrás do ponto de vista das leis apenas porque Marcelo Rebelo de Sousa, em fim de mandato, considerou que as deveria enviar para o Tribunal Constitucional não é motivo suficiente sequer para que Luís Montenegro mude de ideias. Porque se Luís Montenegro se vergar à vontade da Constituição e à vontade dos juízes do Tribunal Constitucional, muitos deles nomeados por António Costa, Luís Montenegro está a fazê-lo por livre e espontânea vontade. Porque Luís Montenegro, neste momento, tem na Assembleia da República uma maioria que garante alterações constitucionais. Portanto, se ele quiser alterar a Constituição, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega estão disponíveis. É uma questão de Luís Montenegro querer. Se ele prefere voltar atrás com a lei
que, enfim, enviou para Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa enviou para o TC e ela foi devolvida por inconstitucionalidade, é uma escolha deste governo. E este governo agora vai utilizar a dita inconstitucionalidade que foi, aliás, analisada por juízes nomeados por António Costa e vai desculpar-se com o Tribunal Constitucional para ser mais frouxo na imigração. É esta a jogada que ele vai fazer, mas não serve. Ficam a saber, já sabiam disso, eu sei que muitos de vocês já sabiam disso, mas a maioria é de tal maneira grande à dita direita, enfim, Iniciativa Liberal e PSD tem muito que se lhe diga, mas à direita é grande o suficiente para fazer alterações constitucionais. Portanto, se o Luís Montenegro não quer fazer as alterações constitucionais, saibam pelo menos de uma coisa: foi escolha do próprio, não foi mais nada. Vamos ouvir esta última parte e fazer uns comentários. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que respeitar aquilo que o Sr. Presidente da República decide fazer e que devolve a esta casa. Mas sabe o que é que para mim é mais importante do que o Presidente da República decide fazer? Sabe o que é que para mim é mais importante do que qualquer um dos senhores decide fazer? É o voto dos portugueses, que foi quem decidiu aquilo que tinha que ser feito no dia 18. Porque os portugueses no dia 18 disseram que queriam menos imigração, queriam controle de fronteiras, não queriam que o estrangeiro chegasse e passasse à frente do português no Serviço Nacional de Saúde, não queriam isso, não queriam que os filhos do estrangeiro passassem à frente do português nas creches onde não têm vagas, não queriam que isso acontecesse, não queriam que isso acontecesse. E se para impedir isso é preciso ir contra a vontade do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente da República, de quem seja, eu vou-lhe dar uma novidade, Sr. Primeiro-Ministro. Nós iremos contra a vontade de quem seja para pôr os portugueses em primeiro lugar neste país. Iremos contra a vontade de quem quer que seja. Deixar aqui mais algumas notas e depois da resposta que tivemos, saibam, por exemplo, que em França houve um abaixo-assinado online, que eu inclusive falei numa palestra que dei recentemente, um abaixo-assinado na internet que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas no espaço de 10 dias, apenas porque os franceses queriam um referendo à imigração. E portanto dizem, bom, mas há determinadas situações do nosso regime que não se podem referendar. Não se podem referendar porque são coisas de tal maneira decisivas que se alteramos, vamos alterar absolutamente tudo. Mas eu pergunto, que legitimidade tem um regime se há pessoas, e aliás uma boa parte de pessoas, porque estamos a falar apenas de 10 dias, e outros abaixo-assinados promovidos por outros países da União Europeia teriam exatamente o mesmo caminho. Eu pergunto se um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas em 10 dias a pedir um referendo para a imigração não é suficiente para que se faça esse referendo sobre a imigração. 1 milhão de assinaturas. Não estamos a falar dos mínimos necessários para que se discuta numa Assembleia da República. Estamos a falar de 1 milhão de assinaturas. É disso que estamos a falar. 10% da população portuguesa, obviamente que proporcionalmente é diferente. Os franceses têm mais população e por isso 1 milhão de pessoas representa menos percentualmente, mas ainda assim 1 milhão de assinaturas é 1 milhão de assinaturas. E por isso, se os políticos em Portugal e pelo resto da Europa fora, genericamente falando, não estiverem dispostos a ouvir a vontade do povo, que legitimidade tem uma forma de regime que vai contra a vontade dos povos a nível europeu para impor a presença de determinados povos de outra imigração por esse mundo fora? Acho que é uma pergunta que tem que ser feita, e se o regime quer ter alguma sustentabilidade e até legitimidade, porque do ponto de vista democrático está a ser bloqueada a legitimidade, por exemplo, em França, em que o partido, que todos sabemos qual vai ser mais votado, vê adiadas consecutivamente as eleições por livre e espontânea vontade do Presidente da República, e portanto é uma questão de escolhas. Eu acho que se tem que se fazer escolhas, devemos estar do lado das pessoas, e as pessoas querem um referendo para a imigração, mais que não seja para ouvirmos o que elas têm a dizer, porque elas ainda, em França, ainda nem sequer disseram o que é que querem dizer no referendo, mas o referendo em si é uma forma de expressarem a sua opinião, e os povos têm o direito a decidir o que se passa dentro do seu território. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Não é propriamente uma grande notícia que a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras não seja grande coisa, era mais ou menos o que nós esperávamos e, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.